Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes e no nome do Senhor Jesus Cristo, te convidamos a participar mais uma vez do Primícias para o Reino de Deus. Seguindo a meditação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pela inspiração do Espírito Santo, meditemos neste dia com o livro de Gênesis, capítulo de número 13, a partir do versículo 1, que diz: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor, graças a Deus pela minha e a tua vida, pois hoje nos obrigamos a ouvir mais uma vez a voz do Senhor pela Sagrada Escritura. Seguindo os textos bíblicos aos quais estamos nos obrigando diariamente à meditação e à proclamação da mesma, o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 13, traz a desavença de Abrão e Ló. Isso mesmo. Mesmo depois de Abrão ter passado por sérios problemas, quando desceu ao Egito pela grande fome que houve em Canaã, ainda assim, em meio à sua volta para o lugar da promessa, veio a ter uma pequena desavença, não especificamente sobre algo relacionado aos dois, Abraão e seu sobrinho, mas sobre os seus trabalhadores e sobre as ordens que estavam sobre a vida de cada um deles naquele dito dia. Pois bem, a Bíblia é clara em dizer que quando Abraão saiu do Egito, logo ele estava rico, grande era a sua riqueza, seus bens estavam em meio a uma prosperidade que, por certo, tinha a mão do Senhor sobre o mesmo. Inclusive, quando Abrão saiu do Egito, o próprio faraó lhe confiou alguns pertences, algumas riquezas, o que ainda acrescentou ainda mais a prosperidade, não somente de Abrão, mas com certeza de seu sobrinho Ló, que lhe acompanhara neste chamado do Senhor, o nosso Deus. Voltando então para aquele primeiro lugar, a qual Abrão havia construído um altar ao Senhor antes de estar no Egito, a Bíblia diz e mostra que os trabalhadores, os pastores de Ló e de Abrão se desentenderam em virtude de alguns poços que porventura pudessem existir naquele lugar, aos quais não estavam sendo possíveis estar dividindo com os rebanhos de Ló e com os rebanhos de Abrão. O interessante é que acredito que muitas vezes já ouvimos falar desta palavra e da sua ministração. E notemos que, às vezes, nós somos até um pouco injustos em relação a Ló, mostrando através da Bíblia, ou pelo menos tentando desvencilhá-la, mostrando que Ló era um tipo de pessoa que era egoísta, alguém que era apegado aos bens materiais. Bom, eu não duvido disto. Mas o que a Bíblia nos mostra, ou pelo menos até por aquilo que nós vimos agora há pouco, durante a leitura deste capítulo, em nome de Jesus, é que aquilo que houve entre Abrão e Ló e a sua separação entre um está indo para um lado e o outro para o outro lado, isto partiu do próprio Abrão. Isso mesmo, isso está escrito no versículo 8, que diz assim: Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. O 9 continua: Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. É claro que Ló não era bobo. Viu a terra de Zoar, viu a sua prosperidade e não pensou duas vezes em escolher tal lugar. Mas note que o que nós estamos meditando neste dia é justamente sobre aquilo que relatamos agora há pouco. Partiu de Abrão a separação. Partiu de Abrão discernir, ou pelo menos tentar, o que estava acontecendo naqueles dias. Eu sinceramente não sei te dizer
se a decisão de Abrão foi correta. Mas uma coisa eu sei, é que depois disso, com certeza, houve tristeza no coração de Abrão. Tanto que Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, renovou a sua aliança com o próprio Abrão e anunciou as suas promessas por mais uma vez. Isto está a partir do versículo de número 14, em nome de Jesus, no capítulo de número 13 de Gênesis. Mas o que nós sabemos, que o que se deu depois foi uma grande tribulação. E não veio não somente para Ló, mas para Abrão, pois se Ló fora preso pelos povos que fizeram guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra, em nome de Jesus, também o próprio Abrão teve que arriscar a sua própria vida junto com os seus 318 melhores homens, a fim de buscar Ló e resgatá-lo. E ali você percebe que no capítulo a qual nós vamos ver isto depois, para a glória de Deus, o próprio Ló recusou a mão de seu tio, pois quando ele foi liberto, o mesmo não quis retornar para os braços de seu tio, mas quis continuar na cidade que estava. E o que nós podemos tirar de proveito a respeito de toda esta história verídica em nome de Jesus? Eu acredito no estado da concordância. A própria Bíblia diz que sobre qualquer assunto aqui na terra será realizado no céu. Agora venhamos a definir todas estas coisas espiritualmente em nome de Jesus, porque não quer dizer que eu vá concordar algo sobre aquilo que é mal, que o próprio Deus vai concordar no céu. Ora, o céu, o lugar santíssimo, é a habitação do Senhor, o nosso Deus. Então é um lugar onde não há corrupção, onde não há trevas, onde não há dissensões, onde não há discórdias, onde não há qualquer coisa a qual a nossa carne está voltada para as suas próprias paixões. Portanto, a concordância tem que estar sobre aquilo que glorifica o nome de nosso Senhor. Pois eu acredito, pensando eu na minha humilde opinião e na minha humilde condição de pastor em nome de Jesus, acredito que Abraão se precipitou e que Ló também se precipitou em concordar com tal assunto. Porque o que aqui não implica não é riquezas, mas o bem-estar de cada um. Pois se Ló estava indo para um lado, logo Abrão não poderia mais ajudá-lo como o tinha até então. E se Abrão estava indo para o lado contrário de Ló, o próprio Ló não tinha como ajudar o seu tio, que lembremos-nos que o tal e sua esposa já eram avançados em idade. Então que isso possa ser um princípio valioso para mim e a tua vida, a fim de estarmos em concordância com a nossa família, nossos amigos, com a igreja, com o ministério, com o trabalho, aonde estivermos inseridos numa sociedade. Porque não cabe somente livrarmos-nos de um problema, mas nos unirmos e acharmos uma solução onde os dois, ou aqueles que estão interessados na bênção, possam ser abençoados e seguir em frente para a glória de Deus. Eu acredito que não havia a necessidade da separação dos dois, embora eu concorde que o chamado era para Abrão. Mas lembremos que se estava com Abrão, era que, por certo, Abrão tinha um símbolo de paternidade sobre o mesmo, pois seu pai Arã, o pai de Ló, já era falecido. Então, quem sabe, o próprio Abrão adotou Ló como filho. Então, perceba que o estado da concordância tem que estar voltado para as bênçãos do Senhor, onde algo tem que ser bom não só para mim, mas também para o meu semelhante em nome de Jesus. E que ante esta concordância, com a união da igreja, com a união da nossa família, nós possamos chegar a um lugar em comum, onde o nome de Jesus seja glorificado. Pois venhamos e pensemos bem, livrar-se do problema parece a melhor solução. Mas quem sabe, no lançar destas coisas, iremos colher mais tarde grandes problemas, como assim aconteceu na família de Abrão, como assim aconteceu na família de Ló. Então que passemos a ter concordância, que passemos, em nome de Jesus, até sofrer, se for possível, algumas dificuldades, como sofreu Abrão e Ló, devido ao grande rebanho. É melhor tomar uma decisão sensata, escolha que glorifique o Senhor, do que abandonar nossos parentes, do que abandonar o nosso cônjuge,
do que abandonar os nossos filhos, do que abandonar uma congregação, do que abandonar um funcionário, do que abandonar um bom patrão que te ajudou até aqui. Então vamos entrar em concordância, vamos ser homens e mulheres de Deus em nome de Jesus e tomar decisões que o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo, pois este é o primícias para o reino de Deus. Amém.